Cara, homem não tem que curtir foto de mulher se ele não quer comer essa mulher. Porra, é simples. E ela acha que a traição pro homem é a mesma traição pra mulher. E não é. Aí sim o homem tá te traindo. Os 5 sites mais acessados do mundo são sites adultos. Isso é a natureza do homem. Ah, Gueroni, vocês têm que aprender a controlar esse seu impulso? É, beleza. E se eu chegasse pra você, mulher, e falasse o seguinte: livre-se desse instinto primitivo. Fique com um anão, pobre, gordo. E assim como você, mulher, exerce a sua vantagem quando você está conversando com 10 caras ao mesmo tempo, para saber qual o melhor parceiro, quando você está com um cara desse, ele vai exercer a vantagem dele. Então vamos lá, bem-vindo de volta. Tô vivo, tô bem, e quem é vivo sempre aparece. E eu tô aqui para comentar um Reels que a minha mulher me enviou. A gente teve uma discussão sobre isso. E eu achei que seria interessante eu trazer esse tópico porque é importante a mulher saber qual é a visão do homem nesse sentido. Então eu tô aqui com o Reels, vamos direto ao ponto. Você vai estar vendo em algum canto da tela, eu vou reproduzir aqui. E aí depois eu vou comentar sobre. Por que você curte uma foto de alguém? Concordo. Ou porque você gostou, ou porque, sei lá, tem um bebê, ou tem um filhote de gato adotado, ou porque tem uma mulher mostrando a bunda e você tem atração por aquela bunda. Cara, o cara começou a curtir foto de mulher de biquíni nem se fala. Sim, eu concordo. Uma coisa é ele curtir, pô, essa aí é minha melhor amiga de infância. Só que, pô, aí você vai ver a melhor amiga de infância. Se a melhor amiga de infância do cara for uma biscatinha que só posta a bunda dela, é uma outra red flag. Por que ele é melhor amigo de uma mina que tem esse tipo de valor? E que acha bom esse tipo de vulgarização e sexualização do próprio corpo? Então, cara, pra mim não tem muita justificativa, viu? O cara ficar curtindo foto de mulher. E aí, se ele tá casado, se ele tá namorando, pra mim não justifica nem ele curtir. Cara, tirando mãe, irmã, parente, não tem por que ele curtir foto de mulher nenhuma, assim. E não vale curtir foto de bunda que tem um gatinho do lado pra depois falar que foi pelo gatinho like, viu? E se ele curtiu pelo gatinho, aí ele é um beta master, tá ligado? Eu esqueci o nome dessa mulher e ela tem muitos pontos de vistas que fazem sentido, porém ela é mulher. E como toda mulher, por mais que ela esteja à frente, né, em certas opiniões, ela continua sendo mulher. E por ser mulher, ela não consegue ou não quer ter a visão do homem. Antes de eu entrar nesse tópico, eu vou falar o seguinte. Geralmente as mulheres que não gostam que os homens fazem isso e que compartilham desse pensamento, geralmente posta foto de biquíni. Então, veja bem, se é um desrespeito para ela um homem curtir a foto de uma mulher de biquíni, não é um desrespeito a mulher com o homem postando fotos de biquíni? Essa é a primeira. Isso é uma pergunta retórica, tá? É um desrespeito. No caso da minha mulher, ela não tem esse tipo de foto. Então, dá a ela o direito de trazer essa discussão. Muitas mulheres não têm nem o direito de trazer essa discussão. Você, sendo homem, você tem que discutir com ela, bater de frente com ela e explicar para ela a sua visão. Mas é claro que muitos homens não fazem isso. Então, geralmente, os homens vão evitar a dor de cabeça, porque as mulheres são péssimas em empatizar com o homem. Elas são boas em simpatizar, mas empatizar é uma coisa diferente. Nós homens temos que empatizar, ou seja, se colocar no lugar da mulher e entender como é que ela funciona, em ordem de a gente conseguir o que a gente quer, que no caso é acasalamento, certo? Então, o que acontece? E ela, por ser mulher, ela comete um erro muito grave que a grande maioria das mulheres hoje comete. É achar que a atração é simétrica, tá? Eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre a atração entre homem e mulher, vou deixar aqui marcado. Mas só para dar um adendo. Mulheres, a atração não é simétrica. O que significa dizer que o que te atrai num homem
Não é o que atrai a gente na mulher. Muito pelo contrário, tudo que você não quer no homem é exatamente o que a gente quer numa mulher. Tá? A gente é um quebra-cabeça, nós não somos iguais. Nós somos basicamente o oposto. Tá? Então, seria impossível um quebra-cabeça funcionar se tivessem duas peças iguais, certo? Então, as peças têm que ser opostas e diferentes para poder se encaixar. Então, quando ela faz uma... Eu estou assumindo aqui, né? Estou assumindo. Quando ela faz quando ela traz esse tópico da maneira que ela trouxe, dá a entender que ela acha que a traição para o homem é a mesma traição que é para a mulher. E não é. Tá? Não é. O que nós, homens, consideramos e sabemos que é traição é diferente do que vocês, mulheres, consideram traição. Por quê? E acabou que a gente está num momento que as mulheres tomaram tanto espaço, os homens gado demais acabaram deixando elas ocuparem todo esse espaço. E meio que esse conhecimento se perdeu no tempo, que era um conhecimento que as nossas avós tinham, percebe? Então, qual é o conhecimento que as nossas avós tinham? Além de fazer o mínimo, né, que nós homens não somos exigentes, é barriga cheia, saco vazio e não enche meu saco, é mais ou menos isso. E elas entendiam essa questão do homem ser diferente da mulher. Porque mulheres entendam, o que é mais precioso que você tem para oferecer num relacionamento? É a sua feminilidade, fertilidade, certo? E o que o homem tem para oferecer no relacionamento? Nenhuma mulher escolhe um homem baseado na fertilidade dele. Escolhe em capacidade de prover, liderança, se sabe se comunicar, se sabe falar, se é bem sucedido, se é bonito, se é alto, vai conseguir proteger ela, ter segurança emocional e financeira, ou pelo menos ter uma possibilidade, ou seja, ele é capaz, ele tem um potencial de ser bem sucedido. Então, é isso que as mulheres procuram e é isso que a gente tem para oferecer. Percebe? Então, quando acontece a traição na mulher, é por conta do acasalamento. Por quê? É o que ela tem para oferecer de mais precioso no relacionamento. Já para o homem, não. O que o homem tem para oferecer no relacionamento? Isso que eu acabei de falar. Então, o homem só trai. Muitas mulheres vão odiar o que eu vou falar agora, mas é a verdade. E eu vou destrinchar, tá? Eu vou te explicar o porquê que é assim. O homem só trai a mulher quando ele começa a prover, proteger, dar segurança, certo? Para outra mulher. É aí que o homem trai. E se você notar nos filmes antigos, quando tem alguma cena de traição, é quando a mulher, o ato nem aconteceu, tá? Filmes antigos, o ato nem aconteceu, mas a mulher vê um colar no bolso do cara. E aí ela pensa, poxa, esse colar é pra mim, ele vai me presentear, vai me surpreender. Acontece que chegou naquela data que teoricamente ele iria surpreender ela e ele deu outra coisa, não deu aquele colar. E ela sabe, no instinto feminino dela, que ele está provendo para outra mulher, está presenteando outra mulher. Aí sim o homem está te traindo. Porque, mulheres, perceba, vocês enquanto mulheres, por a sexualidade e a feminilidade e a fertilidade é o que você tem de mais precioso, a natureza acabou desenvolvendo, ou Deus acabou criando, você escolhe, que o seu sentimento está intrinsecamente ligado com o acasalamento, certo? Uma mulher nunca, em hipótese nenhuma, vai ficar com o cara se ela não está emocionalmente envolvida com ele. Aí você fala, Guerone, mas tem mulheres da vida. Mulheres da vida são exceção, tá? E ela tá fazendo isso porque ela quer algo em troca. Na grande maioria das vezes, a mulher faz isso em troca do relacionamento do homem. Vocês têm que entender que esse é o principal motivo. Então, quando vocês traem sexualmente, significa que você também está traindo emocionalmente. E quando um homem trai sexualmente, a gente consegue separar isso muito bem. Então a gente consegue
trair, que não é uma traição, né? A gente consegue ter acasalamentos com outras mulheres e a gente consegue permanecer amando e provendo e protegendo aquela mesma mulher. E aí você pode falar, Guerone, eu não acredito nisso que você está falando. Vamos lá. Os 5 sites mais acessados do mundo são sites adultos, certo? E se os sites adultos são mais populares do que Google, YouTube, Facebook, você consegue entender claramente, fora que existe uma indústria enorme, que é essa indústria adulta. Se os sites mais acessados são sites adultos, o que te faz acreditar que você, enquanto mulher, o seu relacionamento passado, o seu relacionamento atual ou o seu relacionamento futuro, o cara não vai assistir filme adulto? Ele vai. É uma pergunta retórica. Ele vai. Eu te garanto que ele vai. Tá? Os homens só são fiéis usando o ponto de vista de traição da mulher, que eu discordo, que os fatos mostram que não é assim. O homem só vai ser fiel às possibilidades dele. Tá? Então, a grande maioria, 95 ou mais por cento dos homens, não tem o que é necessário para ter abundância no ponto de vista masculino, certo? Ou seja, ele não consegue ter relações com várias mulheres. Então acaba que ele consegue uma, e por ele conseguir uma, por ele não conseguir exercer essa função, essa parte masculina, por ele não conseguir exercer, acaba que ele não tem escolha. Tá? Então ele acaba ficando só com você. O que também é uma outra discussão. O que é fiel? O que seria fiel na visão feminina nesse sentido? Um cara que vai no mercado e ele só tem banana para comprar, porque é só o que ele consegue comprar. Ou um cara que vai no mercado e ele tem uma certa abundância de frutas, mas ele prefere ir na maçã. Ele poderia pegar uma melancia, ele poderia pegar um abacate, ele poderia pegar qualquer outra fruta, mas ele permanece na maçã. Então quem é fiel? O cara que não tem possibilidade de conseguir outra coisa e quando chega, isso que é interessante, esse cara que só consegue banana, quando de repente ele aparece uma maçã, do nada, caramba, maçã, aí ele pega aquela oportunidade com unhas e dentes, que é o caso de traição, que não é traição, né? É a visão feminina de traição. O cara que tem possibilidades, consegue exercer essas possibilidades, ele de fato acaba sendo o fiel por escolha. Existem caras que fazem isso, tá? E pronto. No meu caso, se vocês estão se perguntando, eu me resolvi com a pessoa que eu tô e isso basta. O resto daí pra frente é coisa interna do casal, é coisa que não faz sentido eu expor aqui. Mas, homens, você tem que ter essa conversa com a sua mulher. A gente tem que começar, porque vamos lá, as mulheres querem relacionamento, casamento, certo? É isso que elas querem. O que nós homens queremos? Acasalamento. Em ordem de a gente conseguir acasalamento, você precisa estar aqui assistindo esse vídeo e assistir vários outros. Você precisa ir para academia, você precisa aprender a falar, você precisa ser liderante, você precisa fazer dinheiro, você precisa fazer um monte de coisa para você conseguir o danado do acasalamento. E a mulher, ela tem que começar a entender que ela também tem que trabalhar para conseguir o que ela quer, que é relacionamento. Percebe? Se por um acaso existe o casal e o cara é um homem, o cara tem possibilidade, ele consegue assumir essas possibilidades e ele escolhe não fazer e ele é aberto com a mulher, esse cara ele tem muito mais chance de fato, não fazer acasalamento com outra mulher, mas ele sempre vai ir para o vídeo adulto. Não tem como. Isso é a natureza do homem. Tá? É a natureza do homem. Aí você pode falar, Guerone, vocês homens são animalescos, vocês têm que aprender a controlar esse seu impulso. Beleza, isso é a biologia masculina, certo?
A biologia feminina é o quê? Um cara mais alto, um cara bonito, um cara que sabe liderar, um cara que passa segurança. E se eu chegasse pra você, mulher, e falasse o seguinte: mulher, livre-se desse instinto primitivo. Fique com um anão, pobre, gordo. Percebe como soa imbecil e absurdo da minha parte? É exatamente pra gente como soa quando vocês fazem esse tipo de coisa, quando vocês falam esse tipo de coisa. Agora, de novo, muitos homens não vão ter a hombridade de ter essa conversa com você, e para isso que tem eu. Tá? Porque se o cara que você tá, que você esteve ou que você vai estar futuramente não ter essa conversa com você, isso é uma predisposição. E assim, eu digamos que realmente os homens eles vão preferir não ter essa conversa com você e simplesmente mentir pra você. Tá? Se você não der essa abertura, ele vai mentir pra você. É simples. É simples. Se ele falar, eu não vou ter casamento com nenhuma mulher além de você, e se ele falar, eu nunca vou abrir um vídeo adulto na vida, ele tá mentindo. Tá? Das duas, uma ele vai fazer. Tá? São raros os casos que o cara tem possibilidades e ele escolhe não fazer. São raríssimos os casos. E os que escolhem não fazer, com certeza vão ver vídeo adulto. Beleza? Deixa eu ajeitar aqui. Então assim, não adianta você lutar contra isso. Essa é a nossa natureza. Entendeu? Da mesma forma que a sua natureza é ter um cara superior em todos os aspectos que você queira. Entendeu? Um cara mais alto, ele é superior, ele é mais alto. Um cara mais forte, ele é superior a você, ele é mais forte. Um cara que tem mais grana que você, ele é superior a você, ele tem mais grana. Percebe? A mulher sempre escolhe um parceiro acima dela. E o seguinte, mulheres, vocês têm que entender o seguinte. Se vocês querem, de fato, um cara que faça um checklist em todas as suas exigências, você vai ter que entender que você não é mais o prêmio. Tá? Você não é mais o prêmio. Se o cara é bonito, tem grana, passa segurança, sabe falar, sabe conversar, sabe se vestir, tem grana, tem status, ou pelo menos a possibilidade de conseguir. Se o cara tem tudo isso, esse cara, ele é mais raro do que você. O que é mais raro? Um cara conseguir tudo isso do zero ou você mulher. Então, quando eu falo raridade, significa que tem menos. Se tem menos, é mais difícil de conseguir. A partir do momento que é mais difícil de conseguir, você perdeu sua vantagem. Tá? Você perdeu sua vantagem. Entendeu? E quando você tá com um cara desse, ele vai exercer a vantagem dele. Porque assim como você, outras mulheres, várias mulheres também estão querendo ele. E assim como você, mulher, exerce a sua vantagem quando você está conversando com 10 caras ao mesmo tempo, para saber qual o melhor parceiro, isso é você exercendo a sua vantagem. Sendo que tem um detalhe, você nasceu com seu valor. A gente precisou conquistar o nosso valor. Por que raios, para não dizer outro nome, por que raios a gente se ferra para conseguir bater toda sua lista enorme de pré-requisitos? Por que a gente vai escolher uma só e ficar com uma só? Seria mais ou menos eu dizer para você, mulher, você não pode exercer a sua vantagem. Você vai ter que ficar, casar, ter filho com o primeiro cara que você falar na sua vida. Como é que você se sentiria? Percebe? Ah, Guerônimo, mas é diferente, são 2 pesos, 2 medidas. Sim, nós somos diferentes. Nós somos um quebra-cabeça, nós somos o oposto. É diferente, mas detalhe, são exemplos equivalentes. Um algodão pode ser diferente do ferro, mas se você colocar 1 quilo de algodão e 1 quilo de ferro, pode parecer meio diferente, mas continua sendo 1 quilo. São exemplos equivalentes. Você, homem, você precisa ter essa conversa com a sua mulher, tá? E você precisa ter essa dor de cabeça, você precisa ser aberta com ela em relação a isso,
para evitar dor de cabeças desnecessárias futuras, tá? Então é melhor você conversar com ela logo, se resolver logo esse ponto, do que ela achar na mente da Disney dela que você nunca vai exercer ou saciar o seu instinto primitivo de aliviar, tá? E outra coisa, mulheres, você pode achar ruim como for, mas você não tem capacidade de saciar o apetite do homem. Mesmo que você se obrigue a saciar esse apetite, não vai fazer bem para você, porque você vai ficar machucada. Machucada, vermelha, ferida, percebe? A gente tem 90% a mais de testosterona do que você. Então, se você pensa em acasalamento uma vez na semana, a gente pensa 10 vezes no dia. E às vezes não está nem envolvido com mulher. Às vezes é só uma fruta que está numa posição diferente. Já faz a gente ficar... Você está me entendendo, né? Você, mulher, você precisa abrir a sua cabeça em relação a isso, porque entenda, o que o cara tem de mais precioso é a segurança e a capacidade dele de prover. Se ele aliviar com outra mulher e voltar para você, significa que ele ama você. Percebe? Ele pode... Pra gente são coisas separadas. A gente consegue facilmente aliviar fisicamente e continuar amando uma mulher. Inclusive, homens vão me entender agora, quando a gente tem lá por volta dos 10 anos, na nossa primeira apaixonite, a gente não consegue nem aliviar pensando nela. Olha só que interessante. Percebe? Porque pra gente, de fato, é diferente. Então, sim, a gente consegue facilmente aliviar fisicamente com diversas mulheres e nunca amar elas, tá? E a gente consegue amar e fazer e aliviar fisicamente com essa mulher que a gente ama. Mas um grupo nunca vai interferir no outro. E o cara que faz isso, ele é um imbecil, ele acaba pagando o preço por causa disso. Quando o cara quer, por exemplo, casar com uma mulher que ela é mulher da vida, ele quer tirar ela do prostíbulo lá para casar com ela. Isso é um imbecil. Ele vai pagar o preço no futuro. Então é isso. Chega por hoje, já falei demais. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, porque você, mulher, você tem que entender que se você quiser de fato um casamento feliz, você tem que entender como funciona e dar para ele o que ele quer. Da mesma forma que, por ele ter batido os pré-requisitos, você deu para ele. Percebe? E é isso. Tamo junto. Vaza daqui.